Tudo bom? Bom dia para vocês. Então, gente, eu passei para vocês um exercício sobre sujeitos, né, os tipos de sujeito. Eu passei esse exercício para vocês há 2 semanas atrás, né? Então, acho que já deu tempo de vocês abrirem, já deu tempo de vocês mexerem no arquivo. O que é importante? O arquivo foi para vocês com o gabarito, mas eu queria comentar algumas questões para a gente tirar algumas dúvidas, até porque eu vi que teve um item aí que estava com problema de digitação e eu queria fazer com vocês para que vocês entendessem, né, os aspectos que apareceram aí na folha. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vai ser uma aula de correção de exercício e nessa aula vocês vão ver os principais aspectos da matéria. A gente vai falando do sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, aplicando aí na própria folha do exercício, tá bom? Então, vamos lá. Logo a primeira frase que apareceu aí, admitiu-se o erro. O que acontece nessa frase? A gente tem aquela estrutura que eu comentei com vocês, na hora que eu falei para reconhecimento de sujeito indeterminado, eu falei que você tem que procurar o verbo na terceira pessoa mais o ser. Quando você encontra, você vai primeiro ver qual é a transitividade do verbo. Por quê? Porque se o verbo for transitivo direto, a gente vai ver que o sujeito não é indeterminado. É exatamente o caso que acontece aqui no 1. Então, ó, admitiu-se o erro. Admitir, quem admite, admite alguma coisa, transitivo direto. Então, olha como é que eu consigo fazer a voz passiva. O erro foi admitido. Então, esse ser que aparece depois do verbo, ele é o pronome passivador. A gente vai ver que tem o pronome passivador e a gente vai ver que tem o ser, que é o índice de indeterminação do sujeito, que é justamente o que vai acontecer no segundo. Chegou-se a uma triste conclusão, a gente não sabe quem chegou. Agora, no caso de admitiu-se o erro, a gente tem o sujeito da voz passiva, que é o erro foi admitido. Então, com base nesse raciocínio, olha o que a gente vai ter. Admitiu-se o erro. A resposta é no correlacione, que é o sujeito simples. O 2, chegou-se a uma triste conclusão. A resposta é o 3, sujeito indeterminado. Por que é o sujeito indeterminado? Porque aí a gente tem o verbo chegar, é verbo intransitivo. Então, como ele é verbo intransitivo, ele cai exatamente no quadro, que é o quadro que eu tinha passado para vocês há 2 semanas atrás, que os verbos transitivos diretos, seguidos do ser, eles não vão mostrar que o sujeito é indeterminado. E quando a gente tem o verbo intransitivo, o transitivo indireto, e a gente tem o verbo de ligação, seguidos da partícula ser, eles mostram uma indeterminação do sujeito. É por isso que a gente vai dizer que esse ser é a partícula ou o índice de indeterminação do sujeito. Por que ele é o índice? Porque ele é o que dá a pista. A palavra índice, ela pode ser substituída por essa ideia de pista. Então, ele dá a pista da indeterminação do sujeito. Tudo bem? Ah lá, a questão 3. Faz 3 meses da volta de Manuel. A resposta é o 4, sujeito inexistente, porque a gente já viu que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, quando a gente tem um verbo que denota o tempo no passado. Então, a gente tem o tempo no passado, a ideia de temperatura, até a própria ideia a ideia de calor, frio, a ideia de estações do ano, primavera, verão, todos esses estão relacionados, tá? A ideia de tempo e, portanto, o sujeito é inexistente. Aí você tem uma pegadinha aí no item 4, que é o choveram pedras nessa briga, porque tem aquele aluno que decora que, não, é chuva, é fenômeno da natureza. Mas aí a gente vai ver uma linguagem metafórica, que choveram pedras, quer dizer, muitas pedras caíram ou foram jogadas. Então, a ideia do chover é uma ideia que perceptivelmente a gente nota, né, que é um empréstimo linguístico, quer dizer, uma linguagem que é uma linguagem figurada. Então, nesse caso aí, a gente entende que o sujeito é o sujeito simples. Então, aí eu tenho pedras como núcleo desse sujeito simples. Então, para o item 4, a resposta do correlacione é 1. Na 5,
ventava todos os dias em Granada. Aí a gente tem o ventar denotativamente, né? A gente está vendo que ele mostra o fenômeno da natureza. Então eu tenho sujeito inexistente. Derrubaram mais um governo na América Central. O derrubaram é o sujeito indeterminado. A gente não sabe quem derrubou e não existe a possibilidade de achar esse núcleo na frase. A próxima aí, que é a 7, é Tim Maia e sua banda não compareceram ao outro espetáculo. Quem não compareceu? Eu tenho 2 núcleos, né? O nome do Tim Maia, quer dizer o nome próprio, e sua banda, o núcleo é banda, então a gente tem o sujeito composto. Não se pedem favores nessa firma. Esse daí é uma estrutura que te coloca numa pegadinha. Por quê? Porque como a gente tem o não ele atrai o pronome. É um caso de próclise. Então, o verbo, ele não apareceu com C depois, igual a gente viu no item 1 e 2. Ele apareceu com C antes. Mas, de qualquer maneira, galera, predomina o esquema que a gente tinha falado aí, ó. O verbo, que é o verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa. Então, o que ele pede? Favores. Então, se o verbo é transitivo direto e ele está seguido, ou nesse caso, antecedido da partícula ser, então favores não são pedidos. Portanto, o núcleo do sujeito é favores e a gente tem um sujeito simples. Depois, não se acreditou em nenhuma de suas palavras. Também nós temos uma estrutura aí que é proclítica, por causa do não. O não, ele pede a próclise, quer dizer, o pronome ele antecipa, ele vai para antes do verbo, ele é atraído pelo advérbio de negação. Então, não se acreditou. A gente vai pegar o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O verbo acreditar é transitivo indireto. Então, ele não foi seguido da partícula ser, mas ele foi antecedido. Vai valer a regra que a gente já tinha aplicado. Então, quem acredita, acredita em algo. O verbo acreditar é transitivo indireto e, como tal, a gente não vai ver o sujeito na frase, até porque você vai trazer um conhecimento que o professor lá do fundamental já te explica, que o sujeito ele não pode ser preposicionado. Então, como a gente tem a preposição em nenhuma hipótese o termo que vem depois pode ser sujeito, logo, sujeito indeterminado. Depois, a questão 10. Não voltarão mais para o Brasil meu irmão e sua esposa. Também é uma estrutura bem de pegadinha de questão. Por quê? Porque você vê o verbo na terceira pessoa, você é induzido a acreditar que o sujeito é indeterminado, mas depois você percebe que não. Por quê? Porque o sujeito está posposto. Então, quem é que não vai voltar? Por concordância, meu irmão e sua esposa. Então, com o sujeito composto, a gente tem o 10, a resposta é o 2 no correlacione. Depois o 11 e o 12. Aqui se trata de doenças incuráveis. Mais uma vez, a gente tem um caso que é de atrator do pronome. A próclise acontece aqui no fenômeno, que é o advérbio. E aí você vai ver, aqui se trata, a gente lida com esse fenômeno da mesma forma que a gente já teve analisando aí o 1 e o 2. Então aqui se trata, tratar, quem trata, trata de alguma coisa, o verbo é transitivo indireto, então não pode ter o sujeito, nenhum termo dessa frase ocupa o papel de sujeito, portanto o sujeito é indeterminado, a resposta é o 3. E o trata-se de uma interpretação. A única coisa que ele faz é a diferença do tratar quando ele está com o pronome ser antecedido ou quando ele vem seguido do pronome ser, mas a ordem aí dos fatores não tem nenhuma diferença para a nossa análise. Então, trata-se de uma interpretação da lei. O que nós teremos? Tratar, quem trata de algo, o verbo tratar é verbo transitivo indireto. Ele é seguido da partícula C. A partícula C é o índice de indeterminação do sujeito, tanto na 11 quanto na 12. Igual eu falei para vocês, não adianta. Se é próclise, isso daí não altera. E aí, o que a gente vai ver é que também na 12, o que a gente tem aí é a resposta 3, que é o sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, corrigimos a primeira parte. Vou passar para outra gravação.